No coração de Lisboa, onde as ruas antigas ecoam com o sussurro do fado e as vidas se entrelaçam como os fios de uma tapeçaria velha, João Mendes parou diante da sala de aula vazia, o sol da tarde filtrando pelas janelas altas e iluminando as carteiras arranhadas. Ele era professor de História no Liceu Camões há 15 anos, um homem que outrora sonhara em mudar o mundo com lições sobre revoluções passadas, mas agora via apenas ciclos repetidos de dor e traição. Naquela terça-feira de março, o ar estava carregado de uma tensão que ele não conseguia ignorar, o momento em que o passado irrompeu como uma ferida reaberta. Miguel Oliveira, o aluno do canto de trás, havia explodido em sala, murmurando palavras afiadas como lâminas, porque me pergunta sempre. Não me importo com problemas de mortos. Tenho os meus. E saiu batendo a porta, deixando João com um eco de raiva que ele reconhecia demasiado bem. João sentou-se à mesa, as mãos tremendo ligeiramente ao folhear papéis velhos, mas sua mente vagava para além das notas. Miguel não era apenas mais um aluno problemático, era um fantasma que evocava sombras que João tentara enterrar. Como um homem que carrega uma cicatriz invisível, João sentia a dor pulsar, uma traição de há 23 anos, quando o seu melhor amigo, António Oliveira, o havia abandonado no pior momento da sua vida. António, o rapaz popular do liceu, o que todos admiravam por sua astúcia e carisma, mas que, na hora da verdade, virara as costas. João lembrava-se vividamente, eram inseparáveis, partilhando segredos e sonhos, até que uma acusação falsa de roubo na escola o marcara. António, em vez de defendê-lo, testemunhara contra ele para salvar a própria pele, ganhando favores dos professores e dos colegas. É como diz o ditado, João, cada um por si, e Deus por todos, dissera António com um sorriso falso, enquanto João era suspenso e perdia a bolsa de estudos. Aquela traição silenciosa, disfarçada de pragmatismo, havia destruído a juventude de João, forçando-o a trabalhar em empregos precários antes de voltar ao liceu como professor, amargo e vigilante. Naquela noite, em sua casa modesta no bairro Alto, onde o som dos elétricos subia pelas janelas como um lamento constante, João contou à esposa, Sofia, sobre o incidente. Há algo nesse miúdo, Miguel. Ele desaparece, como se quisesse ser invisível. E o pai dele chamei para casa uma vez, e a voz era familiar, cansada, como um eco do passado. Sofia, uma enfermeira que vira demasiadas feridas, pousou a taça de vinho e olhou com preocupação. Não leves o trabalho para casa, João. Não podes salvar todos, nem vingar-te em fantasmas. Mas João não conseguia parar. A inocência de Miguel era como a de António outrora, um silêncio que escondia cálculos frios. Ele deitou-se acordado, a mente fervendo com memórias, como António o traíra não só na escola, mas anos depois, quando soube que António casara com a namorada de João da época, Maria, roubando-lhe o futuro que planeavam. A dor era um veneno lento, e agora, com Miguel na sala, João via uma oportunidade de retribuir o silêncio com algo mais afiado. No sábado, enquanto Sofia insistia em arrumar o sótão, há anos que dizemos isto, João, é hora de enfrentar os demónios, ele encontrou uma caixa velha rotulada, Liceu. Dentro, o anuário escolar de 2001, azul desbotado com letras douradas do Liceu Camões. Folheando as páginas, rostos esquecidos surgiram, o capitão da equipa de futebol, a aluna brilhante que se tornara médica. Então, um papel caiu, dobrado com cuidado, tinta azul desbotada. João, sei que mal nos conhecemos além das aulas, mas obrigado por me deixar ser teu parceiro no laboratório de química. Todos já tinham pares, e eu ali, como um tolo. Não tinhas de fazer isso. Eu sou daqueles que ninguém nota, mas isso significou algo. Espero que tenhas uma boa vida. António Oliveira. O nome acertou-o como um murro. António, o traidor, havia escrito aquilo. A memória voltou em vagas. António não era o popular que João lembrava, era o quieto, o invisível, o que sofria bullying sutil dos colegas, incluindo de João e do seu grupo. Não, João pensou, revirando a mente. Ele próprio havia sido o agressor. Não, a traição fora real, mas agora havia camadas. António escrevera aquilo como um gesto de manipulação, talvez, ou uma confissão velada. E Miguel? O sobrenome Oliveira. O filho do traidor. A revelação dardejou como um raio, acendendo uma fúria que João guardara por décadas. Miguel era o filho de António, o homem que o traíra, casara com Maria, que morrera anos depois, deixando António viúvo, e agora enviava o filho para o mesmo liceu, como se o destino zombasse de João. Ele vai pagar, murmurou João para si mesmo, o coração apertado pela dor antiga. Não seria uma vingança barulhenta, como nos filmes, seria sutil, como o fado que lamenta perdas em sussurros. Ele usaria o silêncio de Miguel contra ele,
amplificando as feridas que o rapaz carregava, forçando-o a confrontar o legado do pai. Porque, em Portugal, onde as famílias carregam fardos geracionais como as cruzes nas procissões, a traição não morre, ela ecoa. Na segunda-feira, João observou Miguel com olhos novos, vendo o pai no modo como o rapaz curvava os ombros, evitando olhares. Durante o almoço, consultou o ficheiro do aluno no gabinete da orientadora, a senhora Costa. Preocupado, perguntou ela. Quer entender, respondeu João. O ficheiro revelava: Miguel transferido de uma escola problemática em Almada, notas em declínio, pai solteiro, mãe falecida. António trabalhava numa empresa de tecnologia no Parque das Nações, vivia num apartamento modesto. João sentiu um aperto no peito, a vida de António não fora perfeita, mas isso só alimentava a raiva. Porque ele merecia um filho, uma família, quando roubara tudo de João. Naquela tarde, ao devolver testes, o de Miguel veio com um D, e uma nota: fica depois da aula. Miguel amassou o papel, mas ficou, tenso junto à porta. Estou preocupado contigo, disse João, aproximando-se devagar. Estou bem. As tuas notas dizem o contrário. Um encolher de ombros. Nem todos são eruditos. João pausou, escolhendo palavras como veneno. Acho que és mais inteligente do que mostras. Mas talvez herdes isso do teu pai, o silêncio, a invisibilidade. Miguel piscou, surpreso. Não sabes nada sobre mim. Talvez saiba mais do que pensas. O rapaz saiu, mas João viu o medo nos seus olhos. A semente estava plantada. Naquela noite, João espalhou o bilhete de António sobre a mesa, Sofia lendo por cima do ombro. Isso é triste, João. Triste? Ele traiu-me. E agora o filho está na minha sala, como uma piada cruel. Não faças nada de que te arrependas. A vingança é como o vinho azedo, amarga no final. Mas João já planeava, revelaria o passado a Miguel, forçando-o a confrontar o pai, quebrando o silêncio que António usara como arma. Seria a retribuição perfeita, destruir o laço familiar, como António destruíra o seu. Na semana seguinte, durante uma aula sobre a Inquisição Portuguesa, João falou de traições históricas, olhares fixos em Miguel. Às vezes, os mais quietos são os mais perigosos. Traem sem palavras, deixando os outros a sangrar em silêncio. Miguel olhou para cima, inquieto. Após a aula, João mostrou o anuário. Reconheces esta pessoa? Miguel empalideceu ao ver a foto do pai. É o meu pai. Fomos colegas. Ele deixou-me isto. Leu o bilhete em voz alta, mas torceu as palavras, insinuando que António escrevera por pena, não gratidão. O teu pai era invisível porque escolhia ser manipulador, traindo quem o ajudava. Miguel tremeu. Ele nunca fala da escola. Talvez porque tem vergonha. Pergunta-lhe sobre mim, sobre como me abandonou. Miguel levou o bilhete para casa, e no dia seguinte, apareceu abatido. Mostrei ao meu pai. Ele chorou. Disse que te lembrava, que foste o único gentil. Mas João viu a fresta, gentil. Ele traiu-me, Miguel. Testemunhou contra mim numa acusação falsa, roubou-me tudo. O rapaz recuou, confuso. Ele disse que foste tu quem o ignorava, quem o fazia sentir invisível. A dor de Miguel crescia, o conflito rasgando, ele contou-me sobre a mãe, como se conheceu com ela depois de ti. Disse que foi amor, não roubo. João sentiu o veneno funcionar, a traição e quando, agora no filho. Dias depois, Miguel confrontou o pai em casa, gritos e quando no apartamento. António, exausto do trabalho, confessou: sim, errei, Miguel. Tive medo, era jovem. Mas amei a tua mãe de verdade. Miguel, ferido, gritou: então por que me ensinas a ser invisível? Por causa da tua culpa. A família rachou, António afundando na depressão, Miguel isolando-se mais. João observava da sala, a vingança borbulhando, mas o preço surgia, culpa, como um fado triste, sussurrando que destruíram o inocente. Meses passaram, o drama intensificando. Miguel, impulsionado pela dor, começou a rebelar-se, notas piores, discussões com colegas, e quando o bullying que o pai sofrera. Numa aula, ergueu a mão: a história ensina que os traídos tornam-se traidores. Como o meu pai. A turma murmurou, e João sentiu o controle escapar. António apareceu na escola, olhos vermelhos. João, o que fizeste? Contaste ao meu filho mentiras.
Verdade, Antônio? Pagas agora pelo que me fizeste. Antônio abanou a cabeça. Eu era invisível, tu eras o forte. Traí-te por medo, mas tu agora traís o meu filho. Isso é vingança ou loucura? O clímax veio numa reunião escolar. Miguel, quebrado, acusou João de manipulação. Queres vingar-te no meu pai através de mim? João, exposto, viu a sua carreira tremuluzir, uma queixa formal, a possibilidade de suspensão, como outrora. A dor explodiu. Sim, vinguei-me. Mas o preço? Perdi-me a mim mesmo. Antônio, em silêncio, estendeu a mão. Acabemos o ciclo, João. O silêncio matou-nos a todos. Mas era tarde, Miguel saiu da escola, invisível de novo, carregando feridas que ecoariam para sempre. No final, João sentou-se sozinho na sala vazia, o sol poente iluminando o anuário. A vingança não trouxera paz, apenas mais silêncio, o preço amargo de escolhas guiadas pela dor, numa cidade onde as traições se entrelaçam como as ruas de Alfama, eternas e inescapáveis.